Carlos Miguel provoca Luciano após Corinthians x São Paulo e atacante responde. Goleiro ficou irritado durante a partida, empurrou Caleri do São Paulo, mas também discutiu com Luciano. No último domingo 16, o empate em 2-2 entre Corinthians e São Paulo foi bastante movimentado, em jogo válido pela 9ª rodada do Brasileirão, na Neoquímica Arena. E um momento que chamou a atenção aconteceu no final do primeiro tempo, quando Kaká anotou o gol contra. O goleiro corintiano, Carlos Miguel, e o atacante são paulino, Luciano, discutiram em campo. O arqueiro levou a mais a sério o clima pesado do clássico. Ele publicou uma foto no Instagram após o jogo, onde Luciano estava no chão e em um recurso do aplicativo para marcar pessoas, o goleiro escreveu, @otário, para se referir ao camisa 10 do rival. Luciano responde provocação de Carlos Miguel. Mas Luciano não ficou quieto. Também nas redes sociais, ele publicou uma foto com a taça da Copa do Brasil e comparou sua trajetória com a do jogador corintiano. Ele ironizou a quantidade de partidas disputadas por Carlos Miguel com seus números pelo São Paulo. Promessa de goleiro. Goleiro com 10 jogos no profissional, escreveu Luciano em um post nos stories do Instagram. O goleiro voltou a provocar o atacante, mostrando os números dele na partida. Fausto Vera dá ok. A rival brasileiro e Corinthians recebe oferta de 21 milhões de reais. O São Paulo de Zubeldia abriu o placar com um gol de Lucas Moura com apenas 3 minutos. Depois, Igor Coronado marcou aos 31 minutos. Kaká anotou o gol contra aos 41 minutos e o gol de empate do Corinthians saiu nos pés de Gustavo Mosquito no final do primeiro tempo. A equipe do Corinthians volta a campo na quarta-feira, 19, às 21h30, horário de Brasília, contra o Internacional, no Orlando Scarpelli. Já o São Paulo recebe o Cuiabá, também na quarta, às 20h de Brasília. São Paulo. Luiz Zubeldia diz que o Corinthians foi favorecido no clássico. Em entrevista após o clássico, Luiz Zubeldia criticou o calendário brasileiro e disse que o Corinthians foi favorecido para o majestoso. Antônio Oliveira revela que recebeu proposta para deixar o Corinthians. Luiz Zubeldia diz que o Corinthians foi favorecido para o clássico contra o São Paulo. O São Paulo visitou o Corinthians neste domingo 16, no clássico majestoso e as equipes empataram em 2-2. Em entrevista, Luiz Zubeldia criticou o calendário brasileiro e disse que o Corinthians foi favorecido para o clássico. De acordo com matéria divulgada pelo UOL, Zubeldia refletiu sobre a partida do São Paulo e parabenizou seus atletas. Por outro lado, o comandante criticou o calendário organizado pela CBF e disse que o Corinthians foi favorecido para o clássico. Num clássico, um ponto é um ponto, mas poderíamos ter saído com os 3 pontos claramente. Por isso felicito os jogadores e peço à organização do campeonato que quando for um clássico cheguemos todos com os mesmos dias de preparação. Não é o mesmo ter 2 ou 3 dias de preparação, é uma vantagem que não aprovo, tem que ganhar o melhor, comentou o treinador. Por fim, o técnico são paulino afirmou que o tricolor foi superior ao Corinthians e novamente ponderou sobre a organização dos jogos, ressaltando que em jogos dessa magnitude as duas equipes deveriam chegar em condições iguais. Após a demissão de Thiago Carpini, Luiz Zubeldia chegou no fim do mês de abril para comandar o São Paulo. O vínculo tem duração até o fim da próxima temporada. Pelo tricolor, Zubeldia esteve à frente da equipe em 12 oportunidades. Conforme dados do Transfermarkt, o comandante argentino registra 8 vitórias e 4 empates, estando invicto no comando no clube. O próximo compromisso do São Paulo de Luiz Zubeldia será na próxima quarta-feira, 19, contra o Cuiabá, às 20h de Brasília. A partida será válida pela 10ª rodada do Brasileirão. São Paulo. Luiz Zubeldia diz que o Corinthians foi favorecido no clássico. Em entrevista após o clássico, Luiz Zubeldia criticou o calendário brasileiro e disse que o Corinthians foi favorecido para o majestoso. Luiz Zubeldia diz que o Corinthians foi favorecido para o clássico contra o São Paulo. O São Paulo visitou o Corinthians neste domingo 16, no clássico majestoso e as equipes empataram em 2-2. Em entrevista, Luiz Zubeldia criticou o calendário brasileiro e disse que o Corinthians foi favorecido para o clássico. De acordo com matéria divulgada pelo UOL, Zubeldia refletiu sobre a partida do São Paulo e parabenizou seus atletas. Por outro lado, o comandante criticou o calendário organizado pela CBF e disse que o Corinthians foi favorecido para o clássico. Siga o canal do Somos Fanáticos no WhatsApp. Num clássico, um ponto é um ponto, mas poderíamos ter saído com os 3 pontos claramente. Por isso felicito os jogadores e peço à organização do campeonato que quando for um clássico cheguemos todos com os mesmos dias de preparação.
Não é o mesmo ter 2 ou 3 dias de preparação, é uma vantagem que não aprovo, tem que ganhar o melhor, comentou o treinador. Por fim, o técnico são paulino afirmou que o tricolor foi superior ao Corinthians e novamente ponderou sobre a organização dos jogos, ressaltando que em jogos dessa magnitude as duas equipes deveriam chegar em condições iguais. Após a demissão de Thiago Carpini, Luiz Zubeldia chegou no fim do mês de abril para comandar o São Paulo. O vínculo tem duração até o fim da próxima temporada. Pelo tricolor, Zubeldia esteve à frente da equipe em 12 oportunidades. Conforme dados do Transfermarkt, o comandante argentino registra 8 vitórias e 4 empates, estando invicto no comando no clube. O próximo compromisso do São Paulo de Luiz Zubeldia será na próxima quarta-feira, 19, contra o Cuiabá, às 20 horas de Brasília. A partida será válida pela 10ª rodada do Brasileirão. Corinthians e São Paulo protagonizaram um majestoso com M maiúsculo. Empataram por 2-2 na Neoquímica Arena em um jogo maluco e continuaram em situações distintas no Campeonato Brasileiro. O tricolor ficou à frente no placar 2 vezes diante de uma atuação infernal de Lucas, mas os donos da casa reagiram sob empurrão da torcida com golaços de Coronado e Mosquito. Com o resultado, a equipe de Antônio Oliveira chegou aos 7 pontos, mas tem aproveitamento de Z4. O time, atual 16 graus colocado, está na frente de Grêmio e Criciúma, mas tem 2 confrontos a mais em relação a gaúchos e catarinenses. O tricolor, por outro lado, subiu para os 15 pontos e segue no G6. O clube ampliou sua sequência positiva e não perde há 13 partidas na temporada. 1 grau tempo pegou fogo em Itaquera com 4 gols, confusão e alternância de poder. Lucas por dentro desequilibrou e marcou aos 3 minutos, mas Coronado empatou com um golaço em meio à melhora dos mandantes. O São Paulo voltou a ficar à frente no placar com um gol contra de Kaká que irritou as organizadas corintianas, e o clima quente deixou as arquibancadas rumo ao gramado com uma confusão entre os atletas. Ainda deu tempo de Mosquito, nos acréscimos, fazer outro bonito gol para os donos da casa. Na etapa final, a expulsão de Caetano ampliou a tensão em Itaquera, e Carlos Miguel fez milagre. Em meio às mudanças de Antônio Oliveira e Luiz Zubeldia, o ritmo até então intenso caiu, e a rede não voltou a balançar até o apito final de Ramon Abate-Abel, mesmo com o esboço de pressão dos visitantes. Toca no Lucas que é gol. O São Paulo precisou de 3 minutos para abrir o placar. Lucas, arrancando por dentro, acionou Caleri, que segurou a marcação de Caetano, e conseguiu fazer a tabela. O camisa 7, que havia saído em disparada após o passe para o argentino, invadiu a área nas costas de Moscardo e deslocou Carlos Miguel antes de murchar a Neoquímica Arena. 1-0. Motorzinho inferniza e Carlos Miguel brilha. O gol não baixou o ânimo do tricolor, que voltou a assustar aos 11 minutos diante de um atordoado Corinthians. Primeiro, o motorzinho Lucas pegou a bola ainda do campo de defesa, passou por ao menos 3 rivais conduzindo em velocidade e forçou a defesa de Carlos Miguel. O goleiro voltou a trabalhar praticamente no lance seguinte e evitou um golaço de Luciano, que experimentou de primeira uma bola que veio do alto. Mandantes reagem. Aos poucos, o time de Antônio Oliveira saiu para o jogo e conseguiu, minimamente, incomodar o rival apertando a saída de bola e apostando nas bolas paradas. Foi assim que Mateuzinho obrigou Jandrei a trabalhar, Yuri Alberto errou o alvo e Moscardo ficou no quase após escanteio. Coronado faz golaço. O Corinthians igualou o placar aos 30 minutos com um toque mágico de Coronado. Após tentar, em vão, se livrar da forte marcação são paulina, Wesley recuou para Caetano, que acionou Hugo. O lateral tocou para Coronado, que agiu rápido, chutou antes da chegada de Arboleda e acertou o ângulo de Jandrei. 1-1. Kaká faz contra, de novo, e incendeia Itaquera. O São Paulo mostrou eficiência e balançou as redes novamente pouco antes do intervalo. Lucas soltou a bola após infiltração de Igor Vinícius, que cruzou na direção de Caleri. Kaká, na tentativa de cortar, marcou contra pela segunda vez em menos de uma semana, 2-1. A comemoração dos visitantes irritou as organizadas corintianas, que atiraram alguns objetos no gramado e causaram uma confusão generalizada. Exaltado, Carlos Miguel deu um empurrão no atacante argentino e tomou amarelo, assim como Luciano. Zubeldia aprova e São Paulo tenta acordo com brasileiro que atua com Roger Guedes no Al Rayyan. Tricolor está em busca de reforços e fez consulta por brasileiro que atua no Catar. São Paulo mapeando o mercado. O São Paulo vive grande fase sob o comando de Zubeldia e ontem 13 com o empate contra o Internacional, chegou à marca de 12 jogos sem perder. Ainda assim, a diretoria entende que o time pode melhorar.
Isso porque, tendo a intenção de brigar pelos principais títulos da temporada, o tricolor sabe que ainda precisa de reforços pontuais para suportar a alta carga de jogos do futebol brasileiro. Neste cenário, o clube vem manifestando interesse em alguns jogadores. Na semana passada, o nome de Canobil ganhou força no clube, mas até o momento, a situação não avançou. Agora, o meio-campista Thiago Mendes voltou à pauta do clube. Desfecho do negócio vem à tona. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 14, pelo jornalista Alexander Vieira, especializado em notícias da equipe do Morumbis. Segundo ele, o São Paulo fez uma consulta pelo jogador, mas não avançou. São Paulo. Boca Juniors aceita pagar R$28 milhões e Galopo tem situação definida. Os valores em torno do negócio foram considerados fora da realidade do clube, que apesar do interesse, optou por descartar a possibilidade. Neste cenário, o Cruzeiro, que irá se reunir com o jogador, surge como um possível destino. Thiago Mendes teve grande passagem pelo tricolor entre os anos de 2015 a 2017, antes de ser vendido ao Lyon, da França, onde permaneceu por 6 temporadas. Atualmente no Al Rayyan, do Catar, o meia tem como companheiros Roger Guedes e Gabriel Pereira, ambos ex-Corinthians. Nesta temporada, o jogador atuou em 20 jogos, marcou um gol e distribuiu uma assistência.